Olá, você acaba de entrar na nossa conversa particular entre irmãs. Nós somos irmãs e sócias e esse é o The Alcântara Show. Bem-vinda, Débora Alcântara. Obrigada, Júlia. É sempre um prazer estar com você, ainda mais aqui nos estúdios Obra Prima. Estamos aqui na nossa segunda temporada do podcast The Alcântara Show e você que ainda não assistiu os 2 primeiros episódios, você deve estar se perguntando o que está acontecendo, o que é esse novo cenário? A gente está aqui nos estúdios da Obra Prima Filmes em Curitiba, então é por isso que você está vendo toda esse glow up do nosso cenário. Agora estamos ao vivo, na primeira temporada todinha. Não é inteligência artificial, Não é inteligência artificial, nós estamos realmente aqui. A primeira temporada todinha, né, do The Alcântara Show, a gente tirou a ideia do papel, a gente queria muito que saísse esse nosso podcast, esse nosso programa, que é uma conversa muito honesta entre irmãs e sócias que somos, assim como a Bárbara também é nossa irmã e sócia. Então, tiramos a ideia do papel mesmo, como dava à distância, eu na minha casa, em Los Angeles, você em Curitiba, na sua casa, e a gente fez acontecer a primeira temporada, que foi um sucesso. Foi. E por isso a gente está voltando com a segunda temporada, então eu estou muito feliz de estarmos aqui hoje. Eu também. E essa segunda temporada, ela tá especial, porque a gente está falando sobre esse tema que a gente tanto ama, de empreendedorismo, e tá resgatando também a memória da marca, aproveitando esse momento de celebração de 10 anos de Orna. Sim. Então, os primeiros 2 episódios, para quem não assistiu, a gente recapitulou, né? E trouxe ali coisas bem, bem interessantes desse início de empresa, os primeiros 5 anos, depois os outros próximos 5 anos, enfim. Muita coisa aconteceu nesse caminho. E esses primeiros episódios é bem legal para quem tem vontade de empreender e quer saber como que abre uma empresa, que mostra um pouco dessa trajetória ali na parte de tirar a ideia do papel e como ela se concretiza. Mas lá, a gente não falou de uma parte, assim, que é super importante, que pouca gente fala, é aquela coisa, assim, que quase ninguém conta, porque, de fato, é uma questão, assim, tão... são detalhes, né, burocráticos e tal, que eles acabam passando assim, nossa, parece que nenhum empreendedor, quando conta essa história, passa por esses detalhes, né? E foi aí que, a convite da Contabilizei, eles falaram assim, meninas, e se a gente trouxesse esses 5 fatos, né, que ninguém conta na hora de abrir um negócio e que, obviamente, todo empreendedor precisa passar, mas que não é falado, porque são coisas literalmente super específicas, assim. Aí eu acho esse episódio sensacional para quem está querendo abrir uma empresa. Com certeza ia facilitar a nossa vida muito se a gente tivesse sabido de todos esses detalhes lá no começo. Muito, muito, muito. Demais. Então, assim, eu digo que esse episódio aqui, ele pode ser realmente sabe, começar com o pé direito? Sabe aquela coisa de começar bem? Sim. Porque você pode, né, optar por ir mesmo e fazendo e tudo mais, e descobrir no caminho e quebrar muito a cara, ou você pode entender exatamente esses 5 passos importantes ali de abertura de empresa e tornar esse processo mais leve, mais legal e mais profissional desde o começo. Maravilha. E a gente vai contar também esses 5 passos, lembrando de várias histórias e obstáculos que aconteceram na nossa vida como empreendedora há mais de 10 anos, na verdade há 14 anos, né? Isso, 14, 15 anos, produção. 15 anos já empreendendo de forma digital e teve muita coisa. A gente está Debutando. Então, com muita felicidade que a gente fala que esse episódio é um oferecimento da Contabilizei, o maior escritório de contabilidade do país. Ou seja, a Contabilizei tem muita referência, muito background e consegue nos ajudar em todos esses detalhes da abertura de empresa, desses processos burocráticos que, para quem não entende, quem não é contador, é muito confuso, pode ser muito confuso, né? Vários detalhes, são muitas leis, muitas regras. Então, a gente está aqui para facilitar e falar esses 5 pontos e também deixar aqui uma surpresa para você que for assistir e que vai ouvir o nosso podcast até o final. Esse episódio tem uma surpresa para você que a gente aqui do Grupo Orna, junto com a Contabilizei, preparamos para vocês. Então, fica até o final, que vai ser uma surpresa aí para quem ficar. Ótimo, super legal. E aí, o primeiro passo Aí é importante dizer assim, né? Fazendo esse resgate, lembrando de como foi, a abertura da nossa empresa, no sentido da abertura do CNPJ e tudo mais, ela se deu lá no Hotel Tecnológico. Então, quando a Curta, né, a produtora, ela abriu de fato,
E esse processo real, ele aconteceu ainda na universidade, né? Sim. Então, como estava incubado dentro do hotel tecnológico, a gente tinha o suporte naquele momento a Bárbara, né, principalmente, tinha esse suporte do hotel para conseguir dar esses passos iniciais e tudo mais. Então, essa primeira parte, assim, que foi feita por lá, foi aquele processo que teve esse apoio de alguma forma. Só que aí, o bicho pegou pra gente quando a gente, de fato, saiu do hotel tecnológico e foi pro mundo real, empresa real. Agora é vida real. Né? Então, não tem mais alguém te pegando na mão. Não tem nada. Vocês vão ter que ter o seu próprio escritório, né? A gente foi buscar o próprio escritório, andar com as próprias pernas e, claro, toda a parte contábil, né? A gente sabendo um total de 0 coisas nesse aspecto, assim. Então, conseguimos ter informações mínimas para tirar ali do papel, mas ainda tinha muita coisa para vir. E eu lembro que as primeiras coisas importantes, assim, né, que uma das primeiras coisas ali, então a gente vai trazer aqui 5 fatos. E o primeiro fato, gente, que você que quer abrir empresa, assim, você tem que saber, é que existe uma coisa chamada classificação das atividades econômicas, né? Então, tipo assim, o que é isso? Toda empresa, ela tem um tipo de atividade, né? Que ela exerce. Então, se você é uma produtora, você exerce atividades de criação de peças cinematográficas, filmes, ou então você distribui, você é uma distribuidora, você é uma fabricante, você é uma exportadora, uma importadora, enfim, são uma série de classificações. E cada setor que você atua tem um tipo de classificação diferente e que legalmente você precisa estar dentro dessa classificação caso você queira trabalhar com determinada empresa, fazer determinado tipo de negócio, né? Então, assim, como que isso acontece na prática, né? Para exemplificar. Então, quando a gente começou com a Curta, a nossa classificação, a gente até pegou aqui, gente, porque é bem legal aqui, porque, olha... Hoje já são mais de 15 atividades, mas no começo era só uma ali, que era a atividade 5.9, né, um código lá, de produção cinematográfica, vídeos e programas de televisão não especificados anteriormente, enfim. Até porque a Curta, quando ela começou como uma agência de vídeos, né? Era isso, era... produtora de vídeo, produtora de vídeo. Que eram os vídeos curtos pra internet, tipo, hoje total TikTok, assim, né? Exatamente, total TikTok, assim. Meu Deus, a gente queria fazer isso pro YouTube. Vanguarda, quando enfim, não tinha nem Reels, nem Instagram, não existia. Não tinha nem esse formato, mas a gente já queria que fossem vídeos curtos pra internet. Porque né? a gente entendia, até porque por causa disso o nome era Curta, né? Vídeos curtos para, naquela época, até institucionais. A gente era muito focado em marca. Então, essa criação da Curta foi justamente para que as empresas conseguissem se comunicar de forma efetiva com o seu cliente em vídeos, porque a gente sempre acreditou que o audiovisual, ele cumpria muito bem esse papel de passar a mensagem com mais clareza do que outros tipos de comunicação. Com certeza. De forma mais... próxima, eu diria assim, o vídeo ele consegue te capturar, porque são muitos estímulos, não só o áudio, ou só o vídeo, ou só um texto, ou só uma foto. E existe uma questão também que existe... O vídeo, ele soma a expressão verbal com a expressão visual, né, de uma marca. E a expressão visual, quando tem pessoas, então, ela também tem a questão corporal, de gestos e uma comunicação não falada, né? E que também comunica. Então, às vezes, por exemplo, se a pessoa só está escutando, mas ela não viu exatamente a forma com que você... Mexeu as mãos, enfim. Olhou para o lado. Muda tudo. Tanto que existe o icônico marco nesse aspecto um marco divisório ali dentro dessa questão de marca pessoal, de expressão corporal e tal, que foi o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos, né? E que houve esse embate ali entre os presidentes, e quando era o momento que a televisão estava começando a entrar nas casas, enfim, e as pessoas que escutavam na rádio tinham uma impressão, mas quem via as imagens tinha uma impressão completamente diferente
dos candidatos e que fez, de fato, o resultado, né? Influenciou na tomada de decisão. Isso, porque... que foi a eleição do Kennedy, né? Então, assim, essa eleição foi decisiva para ele porque a postura dele era muito mais de presidente, né? E aí, realmente, acabou derrotando o candidato que até então era queridinho naquela época, enfim. Então, é só pra gente entender realmente como... A gente tinha muito essa percepção de que o vídeo ele poderia causar um impacto para as empresas e também sair daquele formato que a gente já via estudando na faculdade. A gente falou, nossa, mas precisa ser assim, né? Não dá para ser algo legal, né? Institucional, quadrado, daquele jeito, como se fosse uma receitinha de bolo que tinha que todas as empresas fazerem daquele jeito. E a gente queria trazer uma mensagem mais criativa, mais rápida, mais, enfim, que também não era uma publicidade, não era um vídeo publicitário. Não, ele entra do campo de imagem mesmo, de marca, né, de PR, né? Mas que, ao mesmo tempo, ele é uma comunicação institucional, corporativa, mas que traz esse humano de aproximação, porque a gente queria conectar com os públicos, e não só necessariamente com o cliente, mas com todos os, né, público, stakeholders, todos os uma públicos, empresa ali, né? Exato. Então, por conta disso, a gente abriu a Curta, que é o nosso CNPJ desde o comecinho, lá no Hotel Tecnológico, como produtora de vídeos. Sim. E é isso. E por muito tempo, naquele começo, ela ficou como produtora de vídeos. Na verdade, muito tempo, né? O que é muito tempo, né? Assim, na verdade, pouco tempo, se você for pensar. Porque quando a gente começou a criar as nossas novas atividades, que foi a publicidade com o blog Tudo Orna, e aí depois... Inclusive, publicidade é a segunda aqui, ó. Ah, é a segunda? Então, foi bem essa sequência essa mesmo. Sequência, Daí a gente percebeu que a gente poderia estar investindo no Tudo Orna como... enfim, que ele poderia se tornar um veículo, uma forma de monetizar. Então, a gente já abriu ali uma segunda atividade, que era a agência de publicidade. Então, ali que a gente meio que se transformou em agência de fato. E que a gente... e também a gente começou a oferecer alguns serviços, né? Também ali naquele período, tipo logo... assim, criação de identidade visual, porque era o que as pessoas pediam. A gente vinha vendendo uma coisa, falava, mas então vocês conseguem fazer pra mim isso? A gente, tá bom, né? Não tava recusando o cliente, mas não era exatamente o que a gente queria oferecer, mas a gente pegava tudo. Então, eu lembro que aí a gente começou a migrar as atividades, e a partir dali já começou novas atividades, né? Então, atividades de consultoria, gestão empresarial... e tudo mais, porque a gente já começou a oferecer aquilo ali para as empresas, né? Cria blog, cria marca assim, faz assado. Mas, se não tivesse bem certinho, a gente não ia ter como emitir nota, né? E isso me lembrou de uma coisa muito importante. Por que isso foi essencial de ter desde o começo, né? Então, veja, era bem no comecinho, éramos só nós. Acredito que a gente não tinha nem colaboradores na época, éramos nós. Não tinha... não sei se caracterizava com certo tipo de empresa, porque eu sei que o MEI, ele não precisa, por obrigatoriedade, ter uma contabilidade. Mas a partir do momento que você é uma pequena empresa, que você tem uma folha de pagamento, é obrigatório por lei que você tenha uma empresa de contabilidade para tomar conta dessa parte burocrática. Mas independente disso, eu não sei nem se a gente sabia disso ou não, a gente teve desde o começo essa preocupação precisamos ter isso. Porque apesar de o blog, por exemplo, ter começado como se fosse um hobby, né? Era um hobby que a gente levava a sério, né? Porque a gente fazia bem feito. Então, assim, ao mesmo tempo que envolvia essa parte de gostar de moda e ser algo que, beleza, era um lugar onde a gente podia se expressar e criar, de fato, sem ter que entrar na caixinha até do cliente, porque na nossa cabeça, empreender, a gente ia ter a liberdade. Só que não, você depende do cliente, você tem que atender o cliente, né? Então, não faz sentido. O cliente é o seu chefe, acaba sendo, né? Então, a única chance que a gente tinha, digamos, de criar qualquer coisa que fosse, enfim, realmente a gente ali não era só empreendendo, é uma ilusão. Não, eu vou empreender, agora eu vou criar... Não, você tem que se adaptar, né? Você tem que entregar. Então, foi dessa forma que a gente tinha esse escape. E que, ao mesmo tempo, a gente sabia que, nossa, se isso aqui der certo, é uma forma de... Gente, pelo amor de Deus, né? Faz sentido você se comunicar. Porque aí, quando a gente vendia o vídeo, a gente também dizia, mas para você vender o vídeo, você precisa ter um canal de comunicação com esse cliente, que não tinha rede social. Então, a gente oferecia, tipo assim, o blog. O blog. Pra você que tem a caixinha de comentários. Para as pessoas interagirem, não sei o que lá. E você tem que ter esse teu... Então, assim, a gente tinha toda uma né, a gente imaginava ali um protocolo. Uma comunicação 360 também, dentro né? da própria internet ali, né? Cria seu Flickr, cria sua comunidade no Orkut, cria, tipo, o seu blog. E aí, era difícil de entender. Então, de alguma forma, criar o Tudo Orna, a gente conseguia
validar, né? A tal da validação que a gente falou tanto, acho que nos primeiros dois episódios, assim, a gente conseguia entender se de fato aquilo que a gente estava fazendo fazia sentido ou não. Sim. E fazia. Sim, né? e fazia. E porque, olha, isso é uma conversa interessante, né? Mas a gente se preparou até antes da oportunidade chegar. Então, é interessante falar sobre isso, porque a gente estava preparado burocraticamente, na papelada, fiscalmente, contabilmente, nós estávamos preparados para receber clientes grandes, mesmo antes de ter clientes gigantes. Então, por exemplo, isso me lembra muito dois momentos. O momento quando foi o primeiro ano do blog, que a gente fez uma festa de um ano, foi um jantar num lugar bem bacana e teve um primeiro grande patrocinador que acreditou no nosso blog. E esse primeiro grande patrocinador só foi possível porque nós estávamos totalmente organizados. A gente era um blog, um veículo de comunicação que também era uma empresa, agência dentro das nossas atividades de poder fazer publicidade e tudo isso que muitos dos nossos colegas em volta de nós não tinha isso, não tinha esse respaldo de, eu consigo entregar uma nota da minha empresa porque a gente tem essa atividade dentro da empresa. Então, as meninas que também começaram a trabalhar com isso... Às vezes não conseguiam fechar negócio, porque na hora... Perdiam essa oportunidade. Até a marca tinha interesse. Mas aí ela falava, nossa, né, às vezes tinham números muito maiores ou tal, porque elas estavam tão focadas lá em, né, fazer a criação de conteúdo. Né? E essa parte estavam deixando de lado, negligenciando, que quando chegava o cliente, putz, não tenho, como é que eu vou fazer? Né? Aí teve que correr atrás né, para conseguir se organizar. E aí nisso a gente meio que saiu na frente, vamos dizer assim, né? Porque desde o começo, por ter a agência, já ter tido essa abertura, já ter tudo certo, a gente só foi incluindo essas atividades, né? A gente conseguia, de fato, quando o cliente falava assim, mas vocês têm? Temos. A gente vai fechar esse evento aqui, mas vocês conseguem? Era aquela pergunta, tipo, se tem isso, não vai. Ou vai ou racha, Aí a gente vai ver. E a gente, não, tá aqui. Temos. E daí, foi muito e o profissionalismo que isso demonstra também para o cliente. Seriedade, não, a gente está falando com pessoas sérias. Elas não são só aventureiras na internet. Elas são sérias, têm empresa, têm nota. Elas estão levando isso a sério. Elas estão querendo levar o nosso nome, mas elas estão nos dando um suporte, né? Uma confiança. Isso é muito importante, principalmente quando você, é novo no mercado, então as pessoas você não tem ainda um respaldo, um rastro de clientes que te validam e que tudo. Então, você precisa já começar com o pé direito, como você disse, né, Dé? Começar, às vezes alguém que está nos assistindo agora está nesse momento de... Poxa, eu quero empreender, eu quero abrir minha empresa. Como que eu começo? A minha sugestão é começar da maneira certa. Começar já encontrando um escritório de contabilidade que vai te dar esse respaldo sério para que você comece seriamente. Porque se você está começando agora, você precisa ter um embasamento de que você é uma empresa séria, que você é um microempreendedor sério, que você é que você é um negócio sério. De verdade, que você não está aí para enfim, não fazer as coisas de forma correta. Então, às vezes, não ter clientes, claro que isso é um impedimento. Ai, meu Deus, como é que eu vou mostrar? Sim, mas ter outras coisas, já estar programado para ter outras coisas... Abre portas, sabe por quê? Logo, né? E sabe por que eu digo isso? Porque isso me lembra um livro do Mário Sérgio Cortella, que ele é aquele livro que diz assim, que o nome do livro é A Sorte Segue a Coragem. E é um livro muito legal que a premissa, o que eu tirei do livro é que ele diz assim, que claro que existe o fator sorte. Lógico. Obviamente, ninguém aqui é cego para isso. Obviamente que o mundo tem esses... O momento certo, na hora certa, que deu... de ou coincidências, ou sorte, ou Deus, dependendo do que você acredita, são esses momentos na vida que... Situações oportunas, né? Situações oportunas que, nossa, aconteceu isso na minha vida. Só que se você não estiver preparado... Não adianta não. Se você não estiver preparado para aquela sorte, para aquela oportunidade aparecer para você, é aquela história do cavalo branco passar na sua frente e você não conseguir pular, porque você não está nem preparado. Guria, você sabe que eu até fiz uma associação disso daí, que você estava falando, que achei super interessante também,
que é em relação até à comunicação na rede social, no Instagram, e até mesmo se você for fazer um vídeo institucional bem legal e tal. Muitas vezes, até hoje, né, existe muita empresa, muita marca que acha que, por exemplo, vai trabalhar com influenciador, ela vai fechar com o influenciador e ela vai, assim, tipo, nossa, agora estourar. Agora eu vou viralizar, né? agora então, eu vou vender muito. Ou então, ela vai lá e começa não sei, a criar um vídeo para viralizar, não sei o que lá, e tipo, nossa, agora eu vou bombar. Agora isso é resultado de entrar dinheiro na minha empresa. Certo e tal. Tipo, coloca umas expectativas nesse sentido. Só que, detalhe, o perfil dela, o feed dela, no Instagram, que é a vitrine dela, o site dela, o canal de atendimento, sei lá, N outros pontos não estão preparados para uma situação assim. Então, vamos supor, dela investe no influenciador. O influenciador deu... Você dá, mas olha, não deu resultado. Eu não tive seguidor. Claro que podem ser outros fatores em relação à escolha desse, né, que tipo de conteúdo e tal. Mas vamos supor que o influenciador, ele tem lá os dados que ele gerou um alcance, que pessoas foram visitar o perfil, mas por que não deu? Então, é muito fácil a gente colocar a culpa lá no outro, né? Tipo, no mundo, assim, tipo, eu não tenho sorte. Poxa, mas eu fiz comigo que não dá certo esse negócio de influência. Ou, já tentei me comunicar no Instagram. Só que daí, você não olha pra si e pensa, mas eu tava preparado para receber esse cliente, para ele olhar e falar... me dá um motivo para eu seguir, para eu comprar de você, ou você conversou lá no canal de atendimento e estava preparado, né? Então, assim, a empresa é muito sobre isso, assim, de tipo... 100%. Estar preparada para as oportunidades, porque até por causa disso, não adianta você foi lá, investir um monte no influenciador. O influenciador até trouxe um tráfego enorme para o teu site ou para tua própria página do Instagram, só que você... não conseguiu responder as pessoas, não automatizou. São clientes perdidos ou naquela ponta. Não atraía. Tipo, você chega lá no perfil, ele comunicou um negócio super... Chegou lá, não tava bem aquilo ali. Daí puxa, achei que eu ia aprender alguma coisa diferente aqui e percebeu que não trouxe nenhum tipo de valor. E aí perdeu... Onde que perdeu-se a ponta, né? Desse caminho do consumidor até ele virar realmente um consumidor, né, naquele funil. Aonde que se perdeu? Aonde que a gente atraiu, mas como que a gente não conseguiu reter? Por que não reteu? Por que não reteu? Então, essas são perguntas. Então... Isso voltando para essa parte burocrática, né, de que a gente puxa para a parte criativa, mas a empresa, ela é a parte a porta para fora e a porta para dentro, né, que nem a gente diz. E a porta para dentro, isso eu posso dizer assim, muito, muito, muito fortemente nesses 15 anos que a gente vem trabalhando juntas, que é muito importante pensar na estrutura da empresa e deixá-la toda pronta para receber, quando uma oportunidade aparecer, a gente estar pronta como empresa para agarrar a oportunidade. Como aconteceu com a gente em algum... Eu não vou lembrar... Talvez você lembre, Dé. Talvez o Kelvin lembre aí. Que é quando a gente teve uma oportunidade, foi uma instituição grande que entrou em contato com a gente para a gente fazer uma publicidade. Era coisa rápida. E a gente... era assim, era um pedido específico, porque era uma instituição grande. Eu não sei se eles trabalhavam com licença... como conta? Não é? Licitação. E aí você precisa ter todos os documentos e tudo. E pá! A gente tinha a curta, uma empresinha pequenininha, tipo, a gente tinha todos os documentos, sim, a gente faz esse tipo de atividade na nossa empresa, olha aqui, já está. Então, assim, e ganhamos e conseguimos fechar uma negociação de publicidade, porque realmente estávamos preparados para isso. Então, Daí a gente começou, né, a construir uma cartela de clientes, tipo assim, poxa, daqui a pouco a gente estava lá. Não sei quem, a Vivara, daí marcas internacionais, daqui a pouco, Chevrolet, não sei o que lá. E começou a crescer a cartela de clientes e lógico que aquilo, obviamente, começou a agregar para nós, poxa, que bacana. E muito disso estava porque o segredo. Lógico, um trabalho bem feito, óbvio, mas isso é o que a gente tem que entregar. Mas a gente tinha esse suporte por trás, que é essa coisa que a gente fala que ninguém conta, né? Então, assim, hoje em dia a gente já vê pessoas falando bastante sobre essa parte também. Como você faz uma negociação, como você faz, né, criativo, uma série de coisas. Tá, mas isso aqui? Isso aqui, gente, sério, isso aqui foi definitivo para nós em vários momentos. Então, o primeiro foi a questão das atividades, que eu lembro que foi, meu Deus, né? Algo super, super importante ali. Então, até a sigla, só para o pessoal saber, é CNAE. É CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Então, essa daí é o primeiro fato que você precisa saber e que vai
pegar. Para abrir uma empresa. E aí, o segundo, a gente já falou aqui um pouquinho também, a Júlia já trouxe dentro de todo o contexto, então a gente nem vai precisar entrar muito, mas é que você vai ter que levar em consideração essa parte de como que vai se formar essa sociedade, né? Então, assim, as responsabilidades de cada um, vai ser limitada, qual que vai ser o regime tributário, porque dependendo da classificação, tem tipos de regimes tributários, que é um outro tópico também, e eles impactam diretamente. É por isso que essa assessoria contábil ela é muito importante desde o comecinho. Por quê? Ah, mas não é necessariamente obrigatório. Mas não importa, você tenha isso para você, porque assim, isso vai te trazer uma luz do que é melhor para você naquele momento. Às vezes você precisa pagar menos imposto agora, você não tem tanto recurso. Então, em qual tipo de empresa você vai se classificar? Vamos entrar com MEI? Ah, não, mas logo mais eu já pretendo fazer outras contratações. Já não dá. Não, vamos para o empresário individual, ou a sociedade limitada, a sociedade anônima, enfim. Então, o contador que vai te informar. Qual que é o teu objetivo? Vamos olhar para você agora. Aliás, é importante falar, porque tem diferentes tipos de empresas, né? Escritórios. Alguns escritórios são específicos para a parte operacional, não são muito da parte de consultoria, mas é até legal aqui falar, aproveitando que o nosso episódio é aqui patrocinado pela Contabilizei, que a Contabilizei, eles têm essa parte de consultoria. Então, assim, você pode chegar com essas dúvidas para o pessoal da Contabilizei e falar, olha, tem uma dúvida aqui, eu não sei, qual que é melhor para mim? Será que eu continuo e-mail? Porque eu tô precisando já tô sentindo que eu tô com demanda para ter outros... Porque a empresa, Júlia, é um organismo vivo. A gente vai mudando. Igual ali, né? A gente começou lá com... Depois a gente até pode... É muito engraçado, né? Mas foi indo. E hoje em dia foi se ramificando, a gente tem 15 atividades. Mas... E aí isso vai mudar esse tipo, vai mudar uma série de questões tributárias, também são decisões importantes. Não é assim só ir adicionando, né? Envolve toda essa situação. Então, você precisa realmente estar muito alinhado e conversando, porque o teu crescimento vai acontecer essas modificações fiscais também. Sim. Né? Então, até o quanto a tua empresa fatura por Sim. ano, ela vai ditar qual que é o tipo de tributação, qual que é o tipo de empresa que inclusive, você... esse é o terceiro tópico. O regime olha tributário. Lá, o regime tributário, olha ali, ó. Então, fala dependendo do tamanho da sua empresa, do faturamento, se eu não me engano, a Simples Nacional chega a ser 4 milhões, alguma coisa assim. Tem que reformar. Estamos em 2024 agora, pode ser que se você esteja ouvindo esse episódio em outro momento, confirme com o seu escritório de contabilidade. Porque muda toda hora, gente, essas coisas. Porque vai mudando, as leis mudam, enfim, né, os nossos representantes, eles vão mudando as informações para... Né, facilitar, né? Deveria ser, ao menos assim, facilitar a vida. Então, vai se adaptando e vai mudando para que se adapte para a melhor maneira possível. Então, o Simples, se eu não me engano, vai até os 4 milhões, enquanto você vai crescendo. E também tem a diferença de tributação, já que a gente já está entrando nessa parte tributária, do tipo de atividade. Então, assim, alguém pode pensar, olha só, isso é uma dúvida que já aconteceu com a gente. Alguém pode pensar assim, não, eu vou abrir minha empresa, eu não sei o que eu quero fazer ainda, coloca tudo. Coloca aí, ó, tudo que a gente faz, é serviço? Coloca. É produto? Coloca. Já estar preparado. Mas, às vezes, eu não sei se isso é 100% bom, porque você está ali tributando alguma coisa, eu não sei dizer... Se isso é bom ou ruim, porque se você não estiver utilizando, será que você precisa adicionar isso naquele momento? Ou não? Ou isso vai fazer diferença ou não? De repente o contador fala, não, vai, coloca, você tem a intenção de fazer isso? Então já coloca para que você esteja preparado. Por exemplo, se você recebeu um aporte, se você buscou por algum tipo de investimento, que já está prevendo mais ou menos o período de quando esse retorno desse investimento vai acontecer, isso já pode estar, de repente, dentro já previsto. Então, já vale a pena. Aí, daqui a pouco, não, porque a gente ainda não Melhor sabe. deixar para frente. Então, mais para frente, a gente faz essas modificações graduais. E aí, isso tudo são conversas que aí que tá. A gente está trazendo aqui os fatos que você precisa saber, mas não tem uma fórmula certa, porque cada empresa é única. Sim. Cada história é única, né? Então, por isso que cada empresa precisa de um contador específico para ela, que vai trazer o suporte específico para ela, né? Então... E é isso que é importante também. Às vezes, tem empresa de contabilidade que você chega e é como se fosse isso, é uma receitinha. Ah, tá aí, não te dá aquele
suporte. Tipo, sabe, se que você fizer precisa. tal coisa, pode ir por esse caminho. Mas se você fizer outra, tem essa possibilidade, né? Exatamente. Tem tipos de contadores e, bom, os sistemas tributários dos países, obviamente, são diferentes, né? Mas lá nos Estados Unidos, inclusive, a gente está mudando de contador, até porque a gente se sentiu meio largado, assim. Sim, então, não dá assim, suporte. é muito... E, às vezes, você está, assim, alguns anos já com o contador e você fica, ai, mas será que eu vou mudar agora? Será que os documentos... Sim, você pode mudar, não tem problema nenhum, sabe? É um serviço que precisa ser bem prestado para você, Sim. como empresário, como empreendedor autônomo, como profissional autônomo, independente do que seja, para que você tenha um bom resultado. Porque tendo um escritório bom, isso pode fazer a diferença nos seus resultados, entendeu? Eu acho que a contabilidade, o contador, enfim, quem vai ficar responsável por isso... Ele tem que se importar, na verdade. Sabe, tem que encontrar uma... Desculpa te cortar, Não, mas é assim, isso eu tô pensando assim... Você tem que encontrar uma pessoa que se importe mesmo, sabe? Que goste do trabalho que está fazendo. Assim como qualquer outra coisa que a gente vai buscar, a gente busca trabalhar com pessoas ou trabalhar com pessoas que prestam serviços ou produtos e tal, que a gente sente que a pessoa gosta do que está fazendo, né? Isso. Então, assim, já que a gente vai delegar essa função para um escritório especializado, tem que ser um escritório especializado que se importe mesmo, e que vá lá e que se importe com um cliente. Então, acho que isso é uma das principais coisas, assim, na hora de procurar. E até acho muito legal, porque quando a Contabilizei nos procurou, eles têm como missão, né, um propósito maior. Para eles, assim, oferecer a melhor assessoria é o que eles já fazem, né? Mas eles têm essa questão do considerar e do se importar com os empreendedores. Porque, claro, eles têm interesse, né? Obviamente, que as empresas cresçam, que deem certo, porque... Sim, quanto maior a empresa crescendo, maior para eles, melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. Então, e existe essa vontade de ajudar. Então, eles fazem muito esses trabalhos, né? Como eles estão fazendo agora, de consciência, de conteúdo, de explicar, de falar... Por exemplo, podia ser só a entrega ali, tava louco de bom, tava todo mundo super satisfeito e tal, mas tem realmente esse desejo, essa missão, talvez, né? Que não é nem é algo maior, além do que, enquanto empresa, o que a gente pode fazer a mais para o Brasil, né? Então, entendendo que o empreendedorismo é essa força motora, como que a gente pode fazer para essa galera? Porque esse tipo de coisa você não, né? Não Quem aprende. que vai falar? Por que não ensinam isso pra gente, né? Não ensinam, não ensinam na escola, não ensinam na faculdade. É um assunto assim que parece que quando você vira adulto, você recebe um monte de informação no teu colo e fala, se vira. Então, assim, graças a Deus que existem os contadores para nos aliviar e nos mas assim, explicar. Mas é um assunto complexo mesmo, porque são muitas leis, muitos nomes, nomenclatura, que precisa ter um suporte mesmo, senão, gente, olha, não dá. Inclusive, Ju, o ponto 4 aqui fala sobre, assim, essas taxas de contratação, né? Então, aí tem outro ponto também, né? Que daí, beleza, você está querendo abrir uma empresa, mas, assim, o que envolve essa abertura de empresa, financeiramente falando? Né? Quanto que você gasta, literalmente, assim, pontualmente? A gente até listou aqui para vocês entenderem um pouco desse processo inicial, porque é para falar mesmo que ninguém conta bem certinho, vocês terem essa visão resumida e macro do que, de fato, é esse início de abertura de empresa. Então, perfeito. O que envolve, por exemplo, o registro da empresa na junta comercial ou cartório. Então, se prepara porque vai ter esse investimento. A obtenção do CNPJ junto com a Receita Federal. Daí, o pagamento das taxas estaduais e municipais. E aí, dependendo do tipo de negócio, licenças e alvarás, né? E, claro, a contratação do serviço de contabilidade é a primeira. Eu acredito, assim, mais do que tudo. Antes mesmo de qualquer outra coisa. Então, talvez até simultaneamente, enquanto você está lá pensando no ponto, ou enquanto você está pensando na identidade visual, ou sei lá, como que você vai oferecer tal coisa, é um serviço que tem que estar ali e ele vai te acompanhar para sempre, né? É uma coisa que não é uma contratação única, mas é um caminho, é uma constante, né? A assessoria contábil é uma constante pelo que a gente já falou, de que isso vai... É parte ali do mundo, do mundo do empreendedor. Ele faz da estrutura parte organizacional, né? Ainda que seja um serviço terceirizado, ele é esse apoio e ele precisa, gente, ter muito esse desejo, igual a Júlia falou, de
deixa isso aqui com a gente, porque a gente tem muita coisa para se incomodar. Nossa! E não vai ficando menos, vai ficando mais. E é a coisa que todo empreendedor precisa, né? Ter alguém que fala assim, não, essa parte aí, não se preocupa, deixa que eu faço. Porque o que o empreendedor é, no final das contas? Assim, claro, é várias coisas, mas a gente pode dizer que o empreendedor é um criador, é criativo. Muitas vezes ele está mais nessa parte estratégica, pensando nas soluções macro da empresa, pensando no produto. Como fazer pensando dinheiro, na venda, né? exatamente. Então, assim, criei aqui uma nova, um copo, e aqui é um novo sistema que eu desenvolvi agora com os meus designers e tudo mais. E agora, sei lá, o empreendedor, ele tem essa visão. Só que é muito difícil para o empreendedor ter noção e controle de todas as partes da empresa. Por quê? Porque uma pessoa só entender de tudo é humanamente impossível. Ele tem essa visão holística do todo, do que ele precisa. Tem a visão do que precisa. E mas, como poxa, que ele vai fazer? E quem que vai assumir essa E parte? o tempo dele, né, Dé? Porque eu Nossa. fico pensando assim, às vezes o empreendedor ele tem muito disso, de não, deixa que eu vou lá e faço. Não, eu faço, não tem problema. Você tem que fazer, eu faço, não sei o quê. Mas nesse quesito, eu sinto uma coisa, que a decisão de passar essa demanda para quem sabe fazer é muito mais inteligente do que não deixa que eu faço. Porque pega você para fazer isso aqui. Sozinho. Uhum. Toda a parte contábil, toda você a vai parte... estar perdendo tempo de outras coisas. Daí Exato. Você vai, na verdade, o teu assim, tempo é muito mais valioso focado e canalizado em outras situações do que nessa, né? Onde outras pessoas sabem fazer. Na verdade, você tem que focar muitas energias ali em fazer a coisa rodar, né? E se você ficar olhando para isso, que é uma parte operacional, desde esse momento você já vai entendendo que o teu lugar enquanto empresário mesmo, empreendedor, é nesse lugar de liderança. Isso. E a liderança, ela tem a ver com saber delegar, encontrar bons parceiros, encontrar bons parceiros de negócio, suporte, prestadores de serviço que vão estar te auxiliando, assim como saber contratar muito bem, enfim. Então, isso que esse cara tem que estar preocupado, né, em fazer boas escolhas. E eu não sei, assim, Júlia, eu fico pensando assim, será que isso é uma coisa que é uma dúvida comum de todo mundo que está abrindo uma empresa, ou será que as pessoas acabam abrindo e depois vendo o que será que é? Vamos chamar o Michel, que é o especialista da Contabilizei, para falar com a gente? Vamos! Para ver se essa dúvida, assim, acontece com todo mundo? Acontece com todo mundo, Michel? É isso mesmo, Débora. Essas dúvidas são bem comuns para quem está começando e faz parte da jornada de todo empreendedor. As pessoas costumam chegar preocupadas, ansiosas com o processo de abertura de empresas, até porque nenhuma faculdade ou curso prepara o empreendedor para sair formalizando uma empresa, né? Por isso que a gente reforça a importância de ter um contador parceiro ao seu lado, e a Contabilizei vem justamente para simplificar essa jornada, desde a abertura da empresa até a gestão da rotina contábil, para que o empreendedor possa se preocupar e ter mais tempo para se dedicar no seu negócio. Já são mais de 10 anos apoiando micro e pequenos empreendedores no Brasil, e para quem quiser conhecer mais, fica o convite de acessar o nosso site contabilizei.com.br e nos acompanhar nas redes sociais. Tá aí o Michel confirmando. Nossa, que show, Michel, adorei. Ele parece que estava aqui sentado nessa mesa com a gente, né? Porque ele pegou bem o que a gente estava falando sobre não ensina-se isso na faculdade, não ensina-se sobre isso na escola, então é muito importante. É comum, na verdade, é mais comum do que a gente imagina, esse sentimento de despreparo. Né? Esse sentimento de, tipo assim, eu tenho vontade, ou eu preciso, né? Muitas vezes eu preciso abrir, ou não tenho escolha, ou eu quero, mas como é que eu vou fazer? E aí eu acho complicado mesmo, assim, eu acho que nesse aspecto, a iniciativa privada, ou assim, pessoas engajadas na causa, que é no nosso caso, assim, que temos esse interesse, né, pessoal nesse tema, e temos essa vontade de fazer isso acontecer e tal, acaba de alguma forma sendo muito importante para os empreendedores. Obviamente, existem instituições muito bacanas, o Sebrae é uma delas, né, que se você precisa de alguma coisa, você pode buscar.
Mas eu acho bem legal esse movimento, porque é isso. Eu aprendi muito mais com quem faz e teve a disponibilidade de um dia chegar para a gente falar, né? Olha, façam isso, façam aquilo, e aprender com erros de pessoas que já passaram e que tiveram a disponibilidade ali de abrir. E eu acho isso muito importante, assim, porque isso vai além, né, de fato, do serviço prestado. Isso é realmente, assim, portal. Eu acho isso sensacional e eu queria, assim, que a gente tivesse conhecido a Contabilizei lá no comecinho, porque no final das contas tem isso também, né? Hoje em dia, graças a até iniciativas como essa, da gente conversar sobre isso, poxa, 10 anos atrás, que podcast que existia para falar com um pequeno empreendedor ou alguém que estava querendo empreender, eram assuntos que parecia que eram ou guardados às 7 chaves, ou os empreendedores ou quem já estava no mercado nem sabia como compartilhar sobre isso. E às vezes isso. É aquela coisa assim, cai tanto na rotina que aquela questão da Bárbara, né? Você já passou tanto isso daqui que, gente, quem é que... Gente, sério. Será que alguém ainda precisa? Não, eu vou falar sobre isso aqui, não. Isso aqui ninguém... E enquanto que não, gente. Não. Ou até pensar assim, eu aprendi fazendo, uma hora alguém vai aprender. Vai fazer ali na prática e vai. Só que, como o Michel falou, é o facilitador, né? Acaba facilitando esse processo. Então, hoje, assim, que sorte que é. É que eu acho, assim, até que é até mais do que isso. Porque, olha só, quando a gente estava falando naquela questão do tempo, tal, que você trouxe, super importante. Se a pessoa, o empreendedor, ele acaba demandando o tempo dele, colocando a energia, eventualmente, para correr atrás de pepino e tal, que ele precisa resolver, que ele não tem essa assessoria, mas ele está fazendo tudo sozinho, e ele acha que dá conta e tal, e ele, com certeza, deixa de canalizar um pouco de energia em outras áreas, como, de repente, contratar um braço direito lá do comercial, ou vender não sei o que lá, ou focar no produto e tal, ou na própria comunicação, que a gente fala tanto, enfim, que é tão importante hoje, alguma coisa vai... a conta não vai fechar. E aí, uma empresa corre até riscos maiores. Ela corre mais risco de não se sustentar, porque ela deixou isso de lado, isso demandou um tempo, não conseguiu fazer dinheiro e ela quebra. Eu realmente acho que é maior do que isso. Se você consegue ter esse acesso a esse conhecimento antes e consegue entendendo isso e se preparando para ter esse suporte inicial, você tem mais chance de sobrevivência. Não sei se já tem pesquisa sobre isso, alguma coisa nesse sentido. Eu estou falando aqui coisa do que eu imaginando, né, esse caminho, assim, porque é um fator de risco, se você for parar para pensar. Sim. Né? Quando você chega num ponto ali que isso pode colocar esse seu negócio em risco. Então... Até uma ameaça, né? É assim, nossa, você não está preparado para isso? E se acontecer algo que você precisa ter isso? E você não tem, né? Então, eu acho genial. Inclusive, o Michel, que vocês viram aqui conversando com a gente agora, no próprio canal da Contabilizei. Depois acompanhem lá, pessoal. Tem vários conteúdos muito legais. Eu sou uma das pessoas que consome ali consumimos bastante, né? Hoje, inclusive, que é o conteúdo ali da Contabilizei no YouTube. Então, é bem legal. É bem legal encontrar pessoas que estão dispostas a fazer esse papel de... Vou explicar para você. Senta aqui que deixa eu te explicar bem certinho. Porque se for realmente só para ler, entrar no site lá, tentar... É difícil de entender, gente. Caramba, é muito termo, é muito código, é muita lei. E agora mudou, agora vai entrar uma PEC uma PL que vai modificar a lei para os MEIs, que agora vai aumentar o valor do faturamento, daí não passa essa... Sabe assim, você tem que também ficar acompanhando e não... Poxa, como é que você vai acompanhar tudo, né? Então, ter uma estrutura, alguém ali que vive disso e sabe disso mais do que você e consegue filtrar essas informações de passar de forma fácil é ideal. E não só isso, complementando também a questão da tecnologia, da facilitação da própria ferramenta. Da ferramenta, né? Que eu acho legal de falar. Então, legal. Também tem isso, as informações muito fáceis, você pode acessar no tempo que você quiser. Às vezes a gente tem só um período ali entre uma viagem ou outra, entre um momento ou outro, que você quer acessar de forma rápida. E então é uma empresa que tem muita tecnologia, que avançou muito nesse sentido, que investe muito nesses facilitadores ali para traduzir isso e simplificar os processos também, né? Traduzir para a gente ali, simplificar dentro da própria
plataforma, então eu acho muito legal. Eu convido você também a acessar a Contabilizei para conhecer os serviços e entender ali uma demonstração de como isso pode ajudar no seu negócio. E aí, Júlia, faltou o número 5. O número 5, Débora. Nós falamos que seriam 5 fatos. 5 né? fatos, sim. Então, e o quinto fato é o seguinte. Esse aqui é um negócio que... Esse é um que eu acho que muita gente vai se identificar. Muita gente que está ouvindo e assistindo esse podcast vai se identificar. É um negócio assim, que infelizmente, às vezes as pessoas só se dão conta quando as contas começam a não fechar, né? E a gente está falando aqui sobre a separação das finanças pessoais do PJ e do PF, né? Da pessoa física versus a pessoa jurídica. E, enfim, isso muito comum dentro do microempreendedor que está, né, começando ali. Nossa, é comum demais, porque afinal de contas, você quando começa uma empresa, poxa, quantas empresas que têm a oportunidade de chegar um investidor e falar aqui, ó, olha aqui uma bolada de investimento para você começar a sua empresa. E mesmo essas que têm investimento, o investidor anjo, um investidor que acontece ali no começo da empresa para acelerar, teve um momento de que essa pessoa provavelmente investiu do próprio bolso. Não tem como, porque ela investe até tempo, e se ela está investindo tempo, ela não está ganhando em outro lugar, porque a gente sabe que o tempo é dinheiro. Então, em algum momento, ela deixou de ganhar de algum lugar para colocar ali. É inevitável. É inevitável que haja esse investimento pessoal do empreendedor na empresa, porque é aquilo, acredita. Isso. É aquele momento de acreditar. E a gente contou bastante disso nos primeiros episódios, muito. Né? É mesmo, a gente falou sobre isso bastante. Só que aí chega um ponto, realmente, que por mais que isso seja um processo natural de iniciação, disso estar junto, né, disso não conseguir ser coisas separadas, para garantir essa saúde financeira, para que isso se torne sustentável, para que, de fato, você, inclusive, não mascare o quanto realmente é custoso, o quanto, de fato, custa para esse negócio aqui rodar, você vai ter que começar a fazer essa separação entre o que é o investimento que você está colocando na empresa, ainda que você mesmo seja esse investidor, né? Você tem que criar essa conta separada dessa empresa, você tem que começar a mapear tudo que você está investindo, inclusive o seu tempo e a sua hora. E aí vem aquela questão importante também e que acaba, de alguma forma, sendo negligenciada ou, enfim, por falta de conhecimento e tal. Muitas pessoas que são os donos da empresa, ele pensa, não, eu estou aqui, eu estou fazendo, depois você vai retornar para mim, ou eu pego um pouquinho aqui o que sobrar e tal. Enquanto que, na verdade, você precisa ter uma definição de prolabore, que é o teu salário, ainda que no início você faça isso de uma forma, o ideal é sempre fazer justo, de acordo com, né, o contador vai te ajudar muito, muito nessa definição, principalmente inicial ali, entre realidade e o que de fato tem de mercado. Mas você precisa saber, você precisa tirar o teu valor mensal do teu trabalho, do que você está se empenhando ali, independente, porque é o teu salário, né? E o salário, o prolabore, é totalmente diferente de dividendos, enfim, divisão de lucros e tal, que é uma outra coisa, é uma outra etapa. E muitas vezes, quantos e quantos empresários não passam por isso? Ele paga todo mundo, né? Ele tá lá e ele fica sem, e ele vai deixando vermelho, e a família vai se prejudicando e vai gerando um atrito familiar e tal. E a gente sabe da dificuldade inicial que tem de fazer a coisa rodar. Mas você precisa entender o valor da tua hora ali desde o começo e tirar o teu. Você precisa ter teu salário, teu prolabore. Você está trabalhando, por mais que seja sua, é uma empresa, né? Sim, e a empresa que tem que viver, né? E ela tem que gerar essa sustentabilidade que tem que, obviamente, cobrir as contas. E você faz parte dessas contas. Então, não tire, não caia nessa cilada, né? De achar que você já está... O fato de você estar tendo essa iniciativa, fazendo uma série de investimentos, ainda que seja do seu bolso, isso já é toda esse se doar. E você precisa daquilo ali, inclusive, para não mascarar realmente o que, de fato... O quão custosa é essa empresa. A viabilidade da empresa. Para viver, né? E mesmo que isso custe resultados que você não queria ouvir, do tipo, de repente agora, nesse ano, o teu prolabore tem que ser assim, mas a previsão é de que no próximo ano a gente já consiga aumentar de acordo com as previsões de faturamento e tudo. Então, é uma organização financeira muito importante para a empresa para mostrar
a realidade da viabilidade daquele negócio. E às vezes, se você estiver disposto a investir, você pode até abrir mão do seu Prolabore em determinados meses, determinados momentos, né, críticos e tal. Tudo dentro dessa previsão aí, dessa projeção desses cenários. Você até pode fazer isso, mas uma hora isso vai ter que retornar para você. É o justo, é o correto a se fazer. E aí, assim, e eu acho que isso realmente, Ju, não é uma coisa, não é um senso comum. Porque, na verdade, é muito mais comum, infelizmente, principalmente no Brasil, os empreendedores ficarem com o que dá. Ou então, as contas não fecharem, de fato, entendeu? E ela se tornar quase que uma empresa... ela acaba sendo quase uma organização sem fins lucrativos, porque, assim, não com essa intenção, ela não queria ser. Pois não aceita doações. Porque não tem doação, mas ainda, tipo assim, sabe quando, assim, tipo, vem para pagar as contas, e o dinheiro não aparece? Então, ele não aparece por causa disso, né? Porque, às vezes, é necessário fazer não só esse planejamento, como essa separação, ela é fundamental. E ela é muito uma dor do começo, né? Desse momento todo aqui de abertura de empresa, de definições. Isso. E a contabilidade vem para trazer esse suporte, assim. Eu acho que, nesse aspecto, a gente também não teve muito, né? A gente foi quebrando a cara sozinha, foi fazendo. A gente contou bastante isso ali nos primeiros episódios, o quanto que, às vezes, sei lá, a gente realmente abria mão de muita coisa, né? E depois ali que a gente foi ter tinha mais ou menos, mas não tão desenhado, né? Às vezes a gente ia lá e, fazia de tudo, investia, não sei o quê. E essa separação ainda demorou um tempo para se ajustar. Então, se a gente pudesse dar um conselho, né, Júlia? Algo aqui fosse importante para você iniciar, seria ter essas definições logo no início. Até porque, olha aqui, até uma coisa importante também. O Prolabore, ele impacta na carga tributária da empresa, né? Então, onde incidem contribuições previdenciárias e o imposto de renda retirado da fonte. Então, o contador vai te orientar até nesse valor ali, né? Desse Prolabore, quanto que isso vai taxar, enfim. E perceba como esse item 5, ele conversa muito com o item 1, que é o item de abertura de empresa, de você decidir, inclusive, sobre as atividades de quem faz parte disso. Então, e a gente fala muito de empresa familiar, porque nós somos família, né? Nós trabalhamos em família, em 3 irmãs, há 15 anos, no caso. E também tem essa dúvida, né? Isso se mistura. Puxa, mas nós somos família. E aí, né? Como é que faz? Como é que separa isso da pessoa física para a pessoa jurídica? Então, esse item é muito importante, inclusive e principalmente para quem também tem uma empresa familiar, como é o nosso caso. E isso se combina muito com o item 1, que é o item que ele explica sobre como que vai ser como que vai se formar essa empresa? Quem que são os sócios participantes? Quem que são os sócios atuantes e quem são aqueles que, de repente, são sócios investidores? Sim. De repente, são sócios administrativos? Papéis. Isso é muito importante definir. E isso pode também ser mudado conforme a empresa vai mudando. Porque somos seres humanos, somos seres que estamos aí mudando de opinião, mudando de... Prioridades, né? Prioridades. Nossas prioridades, a vida. Mudando cenários de vida, enfim. Então, é bem bacana ter um suporte como esse, porque, inclusive, quando você quiser mudar, você tem a possibilidade de mudar. Olha, agora eu estou mais presente, agora não vamos estar mais presente. Isso foi muito comum, muito, muito presente na nossa empresa nesse momento da maternidade. Nos últimos anos, foi mais forte ainda. Até o último capítulo ali, a gente trouxe muito brevemente, né, sobre esse momento dos últimos anos. E isso, nossa, a gente passou por várias situações. Eu até falo que uma das coisas que a gente experimentou e vivenciou durante todos esses anos de empresa, desde a curta, é algo que a gente vê muito com os patos, né? Então, os patos, eles têm uma característica de liderança muito forte, né? Além de todo esse senso de comunidade, enfim, eles têm essa questão de liderança muito forte. Quando eles fazem as viagens migratórias a longas distâncias e tal, tem um pato que está ali à frente, né? Foi delegado ali que ele é o líder e tal, naquela viagem, enfim. Só que é o seguinte, se ele começa a apresentar alguma coisa assim, que ele está que ele está meio cansado ou que ele não está muito legal e tal, eles fazem um revezamento de liderança, né? Que é uma liderança revezada ou circunstancial, por exemplo, de acordo com a circunstância. Então, daqui a pouco ali, o bicho começou a pegar. Porque o quê?
olha que humano, olha que não, mas Olha é que verdade, humano assim, esse animal. mas olha que humano que eu falo. Mas assim, olha que interessante essa visão pra gente trazer esse comportamento, né, para nossa vida, para nossa conduta quanto liderança. Porque a vida é feita disso, né? Há momentos que você literalmente tem que se distanciar, Resguardar. ter uma licença para algum momento, alguma coisa. E aí vem a Júlia e tem que assumir uma liderança proativamente e, na verdade, assim, nem tem muita opção. Você tem que fazer, vai e tal, entendeu? Assim, sem muito... E eu acho esse conceito super interessante, ele é muito atual, ele é muito... Obviamente, né, tem que estar preparado esse time para acontecer esse tipo de revezamento, mas isso já aconteceu em vários outros momentos anteriores. Tinha momentos em que, às vezes, você foi fazer um intercâmbio em tal lugar e a gente assumiu uma outra coisa, ou tinha outras vezes que a gente estava fazendo assumindo mais à frente, a Bárbara desenvolvendo ele produto e o Tudo Orna tinha outra frente, a gente estava lá se revezando de alguma forma, né, Júlia? Sim. Ainda que líderes no todo fazendo esse revezamento, assim. E parte desse momento que teve de qual que é o meu papel, revisão de papel e tal, ele envolve todo esse processo também, né? Esse processo de considerar, de fato, né, quais são essas responsabilidades e como que isso vai estar enquadrado também nesse plano financeiro. Então, tudo orna, né? Desses aspectos todos que a gente trouxe aqui. Sim. Todos são importantíssimos e, enfim, gente, pouquíssimo falado mesmo. E, Júlia, lembra que a gente falou que para quem ficasse até o final do episódio... É agora? Sim. Junto com a Contabilizei, nós preparamos essa surpresa especial para você que está querendo abrir o seu negócio, está pensando em abrir o seu negócio, que é um e-book reunindo essas e outras informações importantes desse início de abertura. Tipo um checklist mesmo, passo a passo, para você entender o que você precisa fazer. E... totalmente gratuito, é só acessar o link aqui. De tá grátis, bem legal. assim. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse podcast, então você tem acesso gratuitamente a esse e-book incrível, criado por Orna Group, Efeito Orna e Contabilizei com esse checklist maravilhoso. Que legal, adorei essa surpresa, então vocês não deixem de clicar aqui no link, pegar o seu e-book, nos seguir nas redes sociais, né, Dé? Seguir também a Contabilizei, seguir Efeito Orna, Orna, Tudo Orna, Débora Alcântara aqui, maravilhosa no nosso podcast, eu, Júlia Alcântara. Maravilhosa. E muito obrigada por ouvir e assistir mais um episódio do The Alcântara Show. Tchau!